Quando será o arrebatamento da igreja? Comentário de Mari Persona. Pois que, quando disserem, há paz e segurança, então lhes sobrevirá a repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 3. Bom, se alguém tem dúvida de quando acontece o arrebatamento, essa passagem aqui responde assim, de uma maneira muito clara, né? Quando acontece o arrebatamento. Bom, então, se alguém tivesse dúvida de quando acontece o arrebatamento, essa passagem aqui vai esclarecer muito bem. A gente só precisa perguntar, quando acontece esta passagem? E a resposta é depois da passagem que fala do arrebatamento. A ordem aqui é essa. Primeiro vem o arrebatamento, lá no capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, e agora, depois que veio o arrebatamento, ele vai falar desses tempos de tribulação que intermediados, né? Primeiro o arrebatamento, depois um tempo de paz, e agora um tempo de tribulação. Essa palavra paz aí no grego tem também o significado de prosperidade. Prosperidade. Então, alguém poderia perguntar, né? O que vai acontecer com o mundo depois do arrebatamento? Eu acredito que uma das coisas que vai acontecer é uma grande prosperidade, porque a gente está sempre vendo aí essas teorias conspiratórias, né, de que existe as nações querem matar metade da população do mundo, querem eliminar o ser humano, porque muita gente no mundo realmente atrapalha, né? A maioria atrapalha, usando em termos de mundo, né? Em termos de interesses do mundo. Então, o controle populacional é uma das coisas que estão na agenda da humanidade, porque senão daqui a pouco não cabe. Simplesmente assim, o mundo ele é finito, ele não cresce, né? A gente cresce, mas o mundo não, a gente engorda, mas o planeta Terra continua do mesmo tamanho, com a mesma cintura que ele tinha milhões ou milhares de anos atrás. Então, quando acontecer o arrebatamento, vai muita gente desaparecer da face da Terra. Importante pensar nisso, né? Porque as pessoas simplesmente vão sumir e vão deixar para trás tudo. Sabe aquela Mercedes que você tanto queria ter do seu vizinho? Então, se você não é salvo e o seu vizinho ela vai sobrar. Então você talvez possa até lá pular o portão dele e pegar a chave e sair com a Mercedes dele. Porque o mundo vai ficar um mundo com maior abundância de mercadorias, de coisas. É como quando toma um caminhão na estrada carregado de comida, o pessoal que mora na beira da estrada, de repente, tem almoço e janta ali, porque eles saquearam o caminhão e está sobrando agora. Então, esse vai ser um mundo de prosperidade. Existem outros fatores também que tornam o mundo, depois do arrebatamento, mais próspero. Um deles, a gente pode ler lá em Daniel, capítulo 9, profeta Daniel, capítulo 9, versículo 27. Aqui ele fala, a gente conhece bem essa passagem, do versículo 25, fala que desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém, até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. As semanas aqui são de anos. São de anos. E é possível você usar esses cálculos para descobrir exatamente em que tempo acontecem essas coisas que ele fala aqui. As ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas, será cortado o Messias. Será cortado o Messias, mas não para si mesmo, e o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será com uma inundação, até o fim haverá guerra, estão determinadas assolações. Então isso aqui, basicamente, conta a história do mundo depois da reconstrução de Jerusalém, depois da volta do exílio e tudo mais. Daí vem o Messias. O Messias veio ao mundo já no ano
no começo desse, há 2000 anos atrás, mais ou menos, né? Veio o Messias, mas o que aconteceu? Ele foi cortado. O que quer dizer que ele foi cortado? Ele foi morto. Ele foi morto, o Messias. E o povo do príncipe que há de vir, não é o príncipe que há de vir, é o povo desse príncipe futuro. Então, haverá um príncipe futuro, cujo povo já existia, claro que não eram as mesmas pessoas, né? Mas o povo já existia como povo. Na época ali da morte do Senhor Jesus, o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Isso aqui aconteceu no ano 70 depois de Cristo, mas o príncipe não estava lá ainda. O povo estava. Que povo? O povo romano. O povo romano, que ainda não existia aqui quando Daniel fez essa profecia. Isso aqui, os judeus querem arrancar a página e jogar no lixo. Eu me lembro uma vez eu comprando uma Bíblia numa livraria evangélica em São Paulo, e eu estava na fila do caixa, o cara na minha frente estava com LP. Naquele tempo existia LP. Daí, de repente, ele virou para mim, nem perguntei nada, era um jovem, né? Ele virou para mim e disse assim, eu estou comprando isso, mas eu não sou cristão, não, eu sou judeu. É que vai ter a festa de fim de ano lá na firma, e a menina que eu caí com ela lá para amigo secreto, ela é cristã e ela quer esse disco, ela quer ganhar esse disco, então eu vim aqui comprar esse disco. Mas eu não sou cristão, não, eu sou judeu. Ele fez questão de... Me perguntei, quase que eu falei assim, não perguntei, o que você está falando aí, né? Aí tentei pregar o evangelho para ele. Não, é porque lá em João, é porque em Mateus, porque em Marcos. E tal. Não, ele falou, essa parte da Bíblia aí a gente joga fora. Não tem nada a ver, esses evangelhos, tudo a gente joga no lixo. E eu tentava entrar com uma conversa de evangelho e não conseguia. Aí tinha um senhor atrás de mim, ele falou, vocês dão licença um pouquinho? Aí ele pegou a Bíblia da minha mão assim, me presta um pouquinho sua Bíblia. Abriu aqui em Daniel 9. Ele abriu em Daniel 9, aí ele veio nessa passagem aqui, leu essa passagem, não é? E ele ia perguntando, conforme ele ia lendo, ele perguntava para o jovem, né? O jovem sabia da história do povo dele de Israel. Aí quando chegou aqui, depois das 62 semanas, será cortado o Messias, ou será morto, ou retirado o Messias. E aí então, o povo do príncipe que há de vir, destruirá a cidade e o santuário. Aí ele perguntou, quando é que foi destruída a cidade e o santuário, o templo? Aí o jovem falou assim, no ano 70 da atual era cristã, no ano 70 foi destruído, né? Ele perguntou assim, cadê o Messias? Como cadê o Messias? Não, está aqui, ó. O Messias é tirado, depois a cidade é destruída, e o templo são destruídos. Cadê o Messias? E agora? Cadê o Messias? O rapaz entrou em parafuso. Ele começou a gritar, não é possível, não pode ser. Se fosse os nossos rabinos lá, teriam ensinado isso, mas não pode ser. Largou o LP no balcão e saiu correndo da livraria como se tivesse visto fantasma. Ele ficou desesperado. Eu fiquei com pena da menina que não ganhou o LP de hinos, né? Mas ele ficou desesperado. Aí esse homem virou para mim, esse que tinha falado isso para ele, e falou assim, olha, o evangelho pegou nele, marcou ele, porque Paulo fala, vos porei em ciúme com um povo que não é povo. Então toda vez que um judeu reage com ciúme, é porque pegou na veia. Pegou na veia o evangelho. Ele está enciumado. Como é que pode alguém saber coisa que os mestres de Israel não ensinaram para ele? Depois ele me explicou, inclusive ele me deu um cartão, esse homem, ele me deu um cartão, um irmão, né? Um irmão em Cristo, ele me deu um cartão, estava lá, representante comercial. Ele falou, isso aqui é meu cartão. E uma coisa, eu trabalho numa missão de evangelização de judeus. E quando você trabalha para evangelizar judeus, você tem que ter uma profissão. Você não pode falar que é pastor, missionário, padre, né? Você tem que ter uma profissão. Então eu sou representante comercial, registrei uma empresa de representação comercial, porque se você falar que é qualquer coisa clerical, você é um clérigo, eles não querem nem ouvir o resto da conversa. Eu achei muito interessante essa abordagem dele. Então aqui, em Daniel, deixa muito claro que o Messias seria tirado, depois disso o templo seria destruído. E a cidade seria destruída. Agora, esse príncipe não está aqui em Daniel, porque ele ainda é futuro. Esse príncipe é futuro.
É o príncipe que há de vir, que é o que vai fazer aliança, no versículo 27 de Daniel 9. Ele firmará aliança com muitos por uma semana, ou seja, por 7 anos. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Então, no meio da semana, no meio dos 7 anos, ele vai interromper o contrato que ele vai fazer. Ele vai assinar um contrato, é o que fala aqui. Vai firmar uma aliança, firmar um contrato, um concerto. E esse concerto que ele vai firmar é aquilo que o mundo espera. O que o mundo espera hoje? Paz e segurança. Prosperidade e segurança. É isso que o mundo espera. Para que tem a ONU, todas essas instituições? Porque eles querem encontrar paz. O mundo, esse paz e segurança não é hoje, né? Hoje é coronavírus e insegurança. E guerra, né? Para todo lado tem guerra agora. Mas esse homem, ele vai assinar um acordo que vai trazer paz no mundo. Além de toda a prosperidade deixada pelos que foram arrebatados, o estorvo que era nesse mundo, os cristãos, esses malucos que creem em Jesus, serão tirados da terra, né? Então aí sobra um monte de coisa. O mundo tem paz e prosperidade, tem um concerto feito aqui com o anticristo, esse concerto com a morte, né? A gente viu em outra passagem, e aí fica todo mundo feliz, né? Vai ser uma alegria, vai ser 3 anos e meio de total alegria para o mundo, que eu não vou participar. Sinto muito dizer para vocês aí também que estão ouvindo, se vocês creem no Senhor Jesus, vocês vão perder esse período. Sinto muito, não está incluído no nosso contrato. Essa alegria, essa paz. Você esperava ver paz e prosperidade no mundo? Eu vou sugerir, não espere chegar a paz e prosperidade nesse mundo. É melhor você não querer estar no dia em que paz e prosperidade chegarem nesse mundo. Então, o que nós vemos aqui no nosso capítulo de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, a gente já percebe que isso aqui veio depois do capítulo 4, que fala do arrebatamento. Aí ele fala no versículo 1, meus irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que vos escrevam. Por quê? Porque isso aqui, para os Tessalonicenses, era óbvio. E para nós deveria ser também, porque ele vai tratar agora de períodos, né? Então nós temos que ter discernimento para saber que há um tempo que acabará a permanência da igreja na Terra. E há estações. O que são estações? O que é tempo? Tempo é período de tempo, né? 24 horas, 30 dias, 365 dias. Tempo é tempo. Agora, as estações são eventos que marcam um tempo. Por exemplo, eu podia falar que eu quase nem vim participar dessa live hoje, porque estava ameaçando cair um temporal, né? Só que eu não saí de casa desde março, então não tinha como perder, né? Mas quando a gente vai ter um evento, alguma coisa, fala assim, ih, rapaz, eu não sei se eu vou, porque está ameaçando um tempo aí, um temporal. Essas são as características do tempo. O tempo é o tempo. As estações são o que dão características ao tempo. Por exemplo, inverno é uma estação. O que é o inverno? É frio. E quando você percebe que começa a esfriar, você já sabe que está chegando o inverno. Então, quando você começa a perceber certos sinais no mundo, como nós estamos percebendo, hoje, né, os acontecimentos todos, nós sabemos que está chegando a estação. Não que a estação já esteja aqui. Da mesma forma que eu falei assim, eu quase não vim por causa que estava ameaçando chover. Não que choveu agora, não que eu estou na chuva. Não, mas eu vi sinais no céu, eu vi raios, eu vi trovões, as nuvens negras chegando, então eu deduzi que a chuva viria. E o cristão ele tem que ficar atento também para esses indícios, né, de estações, porque lá em 1 Crônicas, a gente pode ler 1 Crônicas 12, quando Davi escolhe todos os seus assessores, né, todos os seus secretários, todos os que vão ajudá-lo no governo, e também os soldados, toda a equipe dele, a equipe de governo de Davi. Ele está agora tomando o reino,
assumindo o reino. E no versículo 32 de 1 Crônicas 12, ele fala: e dos filhos de Issacar, 200 e seus chefes, destros na ciência dos tempos, para saberem o que Israel devia fazer, e todos os seus irmãos seguiam suas ordens. Na versão atualizada fala dos filhos de Issacar, conhecedores da época. Então essa capacidade de perceber as estações, né, os tempos e estações, todo cristão deveria ter para saber que nós estamos na beiradinha. Está faltando dar um ventinho e a coisa começa. Então aqui, no nosso capítulo, voltando ao nosso capítulo de 1 Tessalonicenses, nós vemos que ele fala dos tempos e das estações. Mas tem um capítulo, tem Mateus 16. Em Mateus 16, o Senhor alertou também os fariseus, e chegando os seus fariseus, os saduceus, para o tentarem, pediam-lhe que lhes mostrasse algum sinal do céu. Mas ele respondendo disse-lhes: quando é chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está rubro. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis discernir a face do céu, e não conheceis os sinais dos tempos? Então aqui ele já alertava para essa habilidade ou discernimento de conhecer o sinal dos tempos. Agora, uma outra dica importante aqui, nesse capítulo de Tessalonicenses, comparando com o capítulo 4 anterior, no capítulo 4 nós vemos: não quero, porém, irmãos, que vós sejais ignorantes, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança, porque se nós cremos que Jesus morreu, assim também os que Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos nós arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares, e assim nós estaremos sempre com o Senhor. Se você observou, todos os pronomes aqui está falando dos cristãos. Nós. Então, para nós entendermos agora de quem que está falando esse capítulo 5, é só ver que ele está falando para os cristãos, para os salvos, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no versículo 2. Aí no versículo 3, porque quando eles disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá, ou seja, sobrevirá a eles, ele está falando dos perdidos aqui, repentina destruição, com as dores de parto, aquela que está grávida, de modo nenhum eles escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como ladrão, porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos nós, pois, como os demais eles, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Então isso aqui já é uma dica importante para a gente saber que o Senhor está dividindo na sua palavra nós e eles. Nós salvos por Cristo, que iremos no arrebatamento, no capítulo 4, e eles perdidos, que ficarão na terra, no capítulo 5. Quando eles dirão então, se regozijarão, né, porque isso vai ser uma grande coisa, a paz e segurança. E aí a coisa vai pegar muito complicada para todos esses. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.